Olá, seja muito bem-vindo a mais um devocional do Vem Teu Reino. Eu sou a Ayla e é um prazer poder ter você aqui para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. Queridos, a minha oração é para que essa palavra te toque e que você possa compartilhar com mais pessoas para que juntos nós possamos propagar o reino. Queridos, hoje o tema do nosso devocional se chama perseverança. Para quem me acompanha aqui, sabe que eu gosto muito de estudar a história das mulheres na Bíblia e eu estava meditando na história de Ana, a profetisa. Queridos, essa história se encontra em Lucas capítulo 2, dos versículos 36 a 39. E se você nunca ouviu falar sobre ela, Ana, ela foi uma mulher. Diz a palavra que ela foi uma mulher que nunca deixava o templo e ela sempre adorava a Deus, dia e noite. Essa mulher chamada Ana, ela era viúva e ela também era profetisa. Queridos, a gente pode aprender muito com a história dela. Se você puder, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 2, os versículos 36, 37 e 38, que diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Queridos, eu enxergo essa mulher com duas palavras. Eu consigo enxergar ela na palavra resiliência e na palavra persistência. Se você prestou atenção no que nós lemos, Ana, a profetisa, ela era viúva já há muito tempo, né? Ela diz a palavra que ela ficou casada por 7 anos, só que aí ela perdeu o seu marido. E aí ela viveu, queridos, 84 anos como uma mulher de oração. Olha que coisa! A palavra mostra para nós que ela passou por uma perda e por 84 anos ela viveu como uma mulher de oração. Eu acredito, queridos, que Ana, ela tinha um desejo tão grande de ver o Messias, que esse desejo dela, que fala que ela adorava ao Senhor, ela não deixava o templo, ela ficava lá adorando noite e dia. Eu acredito, queridos, que esse desejo de ver a Deus deu a ela forças para ela viver por tantos anos, viúva, sem ninguém, sem o seu marido. Olha que coisa, queridos. Ana entendeu o seu propósito. Ana tinha uma vida com propósitos. E por ela ter essa vida com propósitos, isso trouxe uma força para ela. Uma força que ela conseguiu viver adorando a Deus noite e dia, com jejum, com oração. Ela estava ali no templo falando sobre o Messias para as pessoas. Então, assim, queridos, o que a gente leva de aprendizado? Ana tinha um propósito. E eu e você, nós não somos diferentes, queridos. Nós também nascemos com um propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Queridos, nós precisamos buscar isso em Deus. Nós precisamos saber com clareza qual é o nosso propósito, a fim de que nós possamos buscar os caminhos e os recursos para que se cumpra esse propósito do Senhor na nossa vida. Queridos, não se esqueça que Deus, Ele é o nosso Pai amoroso, Ele é um Pai fiel, Ele é poderoso e Ele espera que eu e você, que nós contemos com Ele para vivermos o nosso destino. Queridos, assim como Ana me fez refletir, talvez a gente pode fazer planos, queridos, planos pessoais mesmo. E alguns desses planos pessoais podem não se cumprir na nossa vida. Como foi o caso aqui da profetisa Ana.
Eu acredito que talvez ela tenha imaginado viver uma vida inteira com o marido dela. Só que a palavra fala que o marido dela faleceu, né? Eu acredito que ela não estava esperando por isso. Mas Ana passou por essa situação e nós também. Quantos tipos de situações diferentes podem intervir na nossa vida e mudar o rumo da nossa história, queridos? Por que eu estou falando tudo isso? Para você ter o exemplo de Ana, queridos, para que vocês entendam que ela, mesmo passando por um luto, mesmo ela sendo viúva, a palavra diz que ela foi perseverante, porque ela queria ver o Messias, porque ela entendia que Deus a amava de tal forma que ela entregou a sua vida para o Senhor. Queridos, entenda isso. É importante nós nos lembrarmos que a resiliência e a persistência permitiram a Ana ser um vaso de bênção ao testemunhar e confirmar que Jesus era realmente o Cristo, o Messias. Ah, queridos, olha que privilégio. Que eu e você também, queridos, que nós possamos persistir, não desistir. Sabe, quando eu penso em resiliência, em persistência, eu não sei se você vai para o dicionário, mas eu sempre vou para ver o que essa palavra significa. E resiliência, queridos, significa a capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa, de uma situação problemática. Ah, queridos, que a gente possa encontrar a força no Senhor quando surgirem situações adversas, quando surgirem situações que mudam o rumo da nossa história, que a gente possa buscar em Deus essa resiliência, essa persistência, que a gente possa resistir ao dia mal, que a gente supere todas as coisas, não pela nossa força, queridos, mas porque o Senhor, Ele é quem está conosco e é Ele quem nos capacita. Ah, queridos, se talvez hoje você está vivendo alguma situação e talvez você fale assim, eu estou precisando de um recurso, eu estou precisando que Deus opere um milagre, eu estou precisando de uma resposta. Queridos, ore com fé e persevere até o fim. Persevere. Eu creio nessa palavra, eu creio que a profetisa Ana, ela tem muito a nos ensinar como ser perseverante. Em nome de Jesus, queridos, que nós possamos perseverar em meio às adversidades, que nós possamos permanecer firmes no compromisso de nós sermos fiéis aos mandamentos do Senhor, apesar das tentações, das oposições e das adversidades. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor nessa hora. Paizinho, eu te louvo, eu te agradeço. Obrigada, meu Pai, porque nós podemos aprender com a Tua palavra hoje sobre a história de Ana. Ah, Senhor, essa mulher, mesmo passando pelo luto, mesmo sendo uma viúva, ela, Senhor, encontrou forças em Ti e ela adorava ao Senhor dia e noite. Ah, Deus, ela ficava no templo, ó Pai, falando sobre o Messias. Deus, essa mulher deve ter sido um vaso de bênção para a época dela. Senhor, que nós também possamos ser vasos de bênçãos hoje, na nossa geração. Ah, Paizinho, que nós possamos ser persistentes, resilientes, que nós estejamos prontas para falar de Cristo a todas as pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Que a gente não deixe, ó Pai, as adversidades, as tentações, as oposições se levantarem contra nós e nos paralisarem. Não permita isso, Senhor. Mas permita, Deus, que mesmo em meio às dificuldades, que a gente persevere e que a gente não esqueça que o Senhor está conosco. E nós cremos, ó Pai, nos milagres que o Senhor já fez e nós cremos nos milagres que o Senhor ainda fará através de nós. Papai, obrigada. Obrigada por mais esse dia. Nós consagramos a nossa vida a Ti. Nós pedimos a Ti, ó Deus,
a tua bênção, a tua proteção, que a tua misericórdia recaia sobre nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém.